E, finalmente, olá, estamos mais uma vez no nosso estudo do Livro dos Médiuns. Hoje, quarta-feira, 10 de novembro de 2021. Estamos seguindo com o capítulo 14, que é o que trata dos médiuns, né? Então, a gente já falou dos médiuns de efeitos físicos, já falou de pessoas elétricas, médiuns sensitivos ou impressionáveis, nós vamos tratar hoje. Então, nós passamos de médiuns de efeitos físicos, ou seja, aqueles que podem, cujo fenômeno mediúnico atinge ou impressiona os nossos 5 sentidos. Já os médiuns sensitivos ou impressionáveis, a gente já percebe que está dentro do médium, está mais do ponto de vista intelectual, tá? Do que esse dos 5 sentidos. Então, vamos lá. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. Bom, impressionável é aquele que recebe impressões, sensitivos que recebem, que têm a sensibilidade, que são sensíveis. Então, a gente pode, só pelo título aí, já ter uma ideia do que se trata. Então, no item 164, chamam-se assim as pessoas capazes de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve arrepio sobre todos os seus membros, sensação que elas não podem explicar. Então vem aquele arrepio, aquele frio na espinha, ou vem uma sensação gostosa. Então é a presença dos espíritos, que não se faz de uma forma assim, contundente, uma forma tão clara, tão notadamente presente, né? Então, esta variedade não apresenta caráter bem definido. Então, é uma impressão, é a sensibilidade do médium. Vai no lugar, não se sente bem, porque de alguma forma sente alguma presença. Ou então vai no lugar, se sente, nossa, não quer sair mais de lá. Por quê? Porque certamente tem uma presença boa, espiritualmente falando. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, sendo assim a impressionabilidade mais uma qualidade geral do que especial. Então, faz parte da mediunidade. Então, os médiuns sentem, os médiuns percebem, os médiuns se impressionam. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Isso é interessante, essa frase, porque quando nós estamos fazendo exercício mediúnico, no desenvolvimento mediúnico, é por aí que a gente começa. Então, a gente começa a desenvolver no médium, aquele que vai apresentar mediunidade realmente essa que a gente trata, porque a gente já falou que todos nós somos médiuns, né? Não nós falamos, nós repetimos o que Kardec fala, né? Então, todos nós somos, mas aquele que realmente dá a comunicação, que torna a coisa muito mais assim consolidada, né? Efetiva. Então a gente chama que é médium. A gente fala que ele é um médium. Mas então, quando a gente começa a desenvolver no médium, exercitar no médium, praticar a mediunidade, a gente começa exatamente por aí, buscar que ele tenha essa impressão, começa a explorar nele isso. Olha, procura dar atenção, procura se deixar envolver, procura sentir. E aí o médium começa a ter algumas percepções. Às vezes ele acha que é da cabeça dele, às vezes são coisas que ele não entende direito o que está acontecendo, mas como ele falou, é a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Então, começa por aí. Quando se trata do exercício, do desenvolvimento mediúnico. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual é preciso que não seja confundida, pois há pessoas que não têm nervos delicados e que se sentem mais ou menos o efeito, e que sentem mais ou menos
o efeito da presença dos espíritos, do mesmo modo que outras muito irritáveis absolutamente não os pressentem. Então, a gente precisa realmente não confundir uma coisa com outra. Então, tem pessoas que têm sentimentos, têm tudo, mas é dela, né? E tem outros que têm esse sentimento que sabe que não é dela. Vou dar um exemplo. Irritabilidade. De repente, a pessoa está muito irritada, do nada, né? Então, pode ser a presença de um espírito. A pessoa do nada, então deixamos a irritabilidade de lado, agora vamos para outro caso. A pessoa do nada sente aquela vontade de chorar, aquela emoção, do nada. Poxa, como é? Eu não estou pensando em nada, e de repente vem aquela... Sem motivo. Sem um motivo aparente, mas o motivo aparente está justamente nessa impressão que o espírito está transmitindo. Uma sensação de uma alegria, e vem lembrança de alguém, e muito querido, muito provavelmente é a presença de um espírito que traz boas lembranças, que é agradável a ele, que foi uma pessoa que foi importante no conhecimento dele. Então, vocês percebem que a presença do espírito impressiona o médium. Então, essa combinação de fluidos, essa combinação nessa presença, então ele causa uma impressão ou dá uma sensação no médium. Tá? Vamos lembrar que a mediunidade, ela para caracterizar a mediunidade, é uma manifestação, seja qual for ela, que envolva espírito. Se uma pessoa é sonâmbula, como nós já estudamos isso no livro dos médiuns, né? Desculpa, o livro dos espíritos, ela vê o mundo espiritual, ela vê coisas assim, mas não está envolvendo o espírito. Não que ela veja o mundo espiritual, mas ela se projeta, vai na casa de alguém e vai num outro lugar. Ela está no estacionamento, está estacionando, ela sabe que tem uma vaga lá na frente, ninguém falou para ela, está todinho tomado de carro, e tem uma vaga só, e está lá na frente. Ela vai lá porque ela sabe, porque ela viu. Isso não é a mediunidade, não é uma manifestação de espíritos, mas é dela, né? Então, isso não é mediunidade. A mediunidade envolve espíritos. Ele tem que ser intermediário entre esses dois mundos. Se no sonambulismo ela percebe um espírito falando, vá lá no fundo que tem uma vaga, então aí é uma manifestação, é um fenômeno mediúnico, porque tem um espírito se manifestando. Então, sempre que tem espírito envolvido, mundo espiritual, com espíritos, tudo, então é mediunidade. Se não, é essa manifestação de sonambulismo, ou como os espíritas se acostumaram a chamar, de desdobramento, tá? Ou projeção, seja o que for. Então, aí a gente diferencia. Então, quando tem a percepção, só a impressão de um espírito, já é mediunidade. Então, nós estamos tratando de um fenômeno mediúnico. Por mais rudimentar que seja, então está acontecendo. Tá? Essa faculdade se desenvolve pelo hábito. Então, vai praticando que chega lá. E pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui, pela impressão que experimenta, reconhece não só a qualidade, então a presença desse espírito, se é boa, se é ruim, se é má, né? Do espírito que está ao seu lado, mas até a sua individualidade, como o cego reconhece por um certo não sei o quê, a aproximação de tal ou tal pessoa. Então, isso vai se desenvolvendo com o tempo, que o médium fala, puxa, é uma presença boa, eu sei quem que é. Ele sempre aparece perto de mim, ele até identifica aquele espírito, ainda que não saiba exatamente quem que é, mas ele consegue até reconhecer, pela característica do espírito, quando essa mediunidade vai mais e mais se desenvolvendo. E isso vem com a prática, com a sensibilidade sendo desenvolvida, né? E ele faz o exemplo do cego.
Tem cego é realmente isso, ele percebe, ele desenvolve outros sentidos, ele não tem a visão, mas ele tem outros sentidos, que às vezes ele nem percebe, e às vezes é sentido mesmo, os outros sentidos físicos, né, dos órgãos, assim, já que não tem a visão, mas tem, por exemplo, o olfato aguçado, o ouvido aguçado, mas tem também aquele sentido essa sensibilidade, que isso não faz parte dos 5 sentidos, muito menos a visão, né? Torna-se um verdadeiro sensitivo com relação aos espíritos. Então, ele é um sensitivo com relação aos espíritos. Então, ele é um médium sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, ao contrário, é penosa, angustiosa, desagradável. Há como que um cheiro de impureza. Então, ele faz uma comparação. Então, nós sabemos, nós entramos num lugar que está cheirando mal, tem alguma coisa errada, está cheirando mal, fisicamente falando, materialmente falando. Estamos sentindo o cheiro através do nosso nariz, nosso olfato. Então, tem alguma coisa errada. Quando se trata do médium, é mais ou menos isso. Tem alguma coisa desagradável no ar, né? Como ele falou, penosa, angustiosa, desagradável. Eu tenho um amigo, não sei nem se ele está encarnado, ainda deve estar, porque ele não era tão velho, né? Há muito tempo atrás, lá na cidade de Bauru, e era interessante como ele, não sei nem se aplica aqui, né? Mas ele trabalhava em terreiro, nem sei qual que era o tipo de manifestação, religião, o que fosse, né? Doutrina que ele seguia, mas ele era um médium e trabalhava num terreiro. E quando o espírito queria que ele trabalhasse, ele corria, ele não era assim, ele era um médium meio preguiçoso, né? Como a gente percebia lá. Então, ele sentia cheiro de fezes. Onde ele ia, cheirava. E não estava sujo em lugar nenhum, mas ele sentia o cheiro. Onde ele ia. Então, ele sabia que estava sendo convidado, né, a trabalhar. Então, e não era um cheiro de verdade, do ponto de vista assim, material. Era um cheiro que ele percebia. Então, ele tinha essa sensibilidade, ele tinha ele sentia esse cheiro aí, né? Volto a falar, não sei nem se aplica aí, mas dá para se aplicar do ponto de vista assim, que não estamos falando de nada material, mas sim algo que vem dos espíritos. Então, é mediunidade isso aí. Agora vem os médiuns audientes. Audiente vem de audição, de escutar, né? Então, seriam médiuns escutadores, né? Só para traduzir para uma linguagem bem mais simples, né? Então, no item 165, estes médiuns ouvem a voz dos espíritos. Olha que interessante, escutam o espírito falando. E aí, de novo, como no caso dos sensitivos, nós estamos passando para médiuns de efeitos intelectuais. Isso acontece na cabeça do médium, no sentimento do médium, na percepção do médium. Então, o que ele escuta, não necessariamente as outras pessoas à sua volta escutam. Pode ter 100 pessoas. O espírito fala, só ele escuta, porque ocorre na mente dele, ocorre internamente. Então, esse médium audiente, ele escuta os espíritos. Como dissemos ao falar da pneumatofonia, algumas vezes é uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo, lá dentro, né? Outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, igual a de uma pessoa viva. Então tem gente que escuta chamar ele, ou falar uma frase, ou conversar que eu digo assim, puxar assunto mesmo. Mas como é que pode? Pode, porque ele está se comunicando. Então, é mediunidade isso. Está vendo um espírito se manifestando e o médium percebendo, sabendo, interagindo com o mundo espiritual. Então, mediunidade significa
a palavra médium, intermediário. Ele intermedia dois mundos. Ele é como um celular, simplesmente. Ele transmite o que um está num determinado espaço com outros que estão num outro espaço. Então, essa é a função do médium. Ele fica entre esses dois mundos, agindo, interagindo entre esses dois mundos. Então, no caso dos médiuns audientes, ele escuta. E escuta claramente, né? Assim, os médiuns audientes podem conversar com os espíritos. Olha que coisa! Então, aquela história de que ninguém está sozinho no mundo, pode se enfiar numa caverna, num buraco, no meio do deserto, o que for. Ele não está sozinho. E ele pode travar conversas com o espírito se ele for um médium audiente. Conversar. Como nós... Agora é um monólogo, né? Eu estou falando só. Mas, de repente, alguém entra aí e fala, olha, mas o que acontece assim? Me tira a dúvida. Então, e se acontecer isso? Enfim, aí nós estamos dialogando. E o espírito vai e dialoga. Ele pensa, não precisa nem falar, pode falar também, mas ele pensa e o espírito responde através do pensamento dele, internamente. Então, ele não está ouvindo com os ouvidos. Ele está com o sistema auditivo dele. Não, ele está ouvindo no foro íntimo, como fala Kardec. É internamente. Interessante, né, isso? Então, tem gente que fala, e muita gente acha que isso é normal. Como ele não tem estudo, conhecimento nenhum, ele fala, é a voz da minha consciência, eu converso com a minha consciência. Se ele não tem outra explicação, é a consciência dele. Mas nós que já temos, estamos aqui tratando exatamente disso, é alguém conversando conosco. Uma outra pessoa conversando conosco. Conosco quando se é médium audiente, naturalmente. Tá? Quando tem o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz, identifica. Como vocês sabem da minha voz, tudo, se amanhã passa, né, eu falo, tem uma gravação, é a voz dele, sim, eu reconheço, é a voz dele. Ou um cantor que canta, a gente reconhece, sabe quem que é o cantor? Pela voz. Então, mesma coisa, o médium reconhece a natureza da voz. Quem não seja dotado dessa mediunidade pode igualmente comunicar com o espírito se tiver um médium audiente a auxiliá-lo, que desempenha a função de intérprete. Está aí, ó, intermediário, intérprete, telefone celular. Então, esse médium escuta o que o espírito está falando e o outro encarnado, que não escuta nada, aguarda um pouquinho, aí o médium fala, olha, ele falou isso, falou aquilo e mais aquele outro, transmitiu a mensagem que veio, como diz Kardec, do foro íntimo dele, recebe intimamente e transmite para o encarnado, tá? Como um intérprete. Essa habilidade é muito agradável, isso é interessante, olha, é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou unicamente aqueles por quem chama, que ele pode fazer isso também. Entretanto, já não é assim quando um espírito mau se agarra a ele, fazendo-lhe ouvir a cada instante as coisas mais desagradáveis e, não raro, as mais inconvenientes. Então, do mesmo jeito que esse amigo que sentia cheiro de fezes, então é como se fosse, vamos trocar agora o cheiro de fezes por alguém buzinando dia e noite no ouvido, falando com a pessoa, perturbando a pessoa, não dá sossego, e não tem como desligar, não dá para pôr um fone de ouvido com música no último, ou então tampão de ouvido, né? Protetor auricular, nada, não funciona, porque ele não ouve com o ouvido, ele ouve com a mente, o pensamento, vai dentro dele. Assim como tem gente que vê espírito e não adianta fechar os olhos, cobrir a cabeça com lençol,
com o travesseiro, vai continuar vendo, porque ele não está vendo com os olhos. Então, o médium audiente, ele tem alguns inconvenientes se tiver um espírito atrapalhando a vida dele. Aí vem o remédio, né? Kardec fala, ó, então, ele deve, nesse caso, procurar se livrar desses espíritos pelos meios que indicaremos no capítulo da obsessão. Então, aí precisa de ajuda, porque senão o cara fica louco, ele não dorme, ele não faz mais nada, ele tem atenção assim, desviada para outras coisas. Imagina, o cara está dirigindo e aí fica alguém está aí o tempo todo buzinando, vai acontecer algum problema, né? Então, esse é o médiuns audientes, né? Agora vem os médiuns falantes. Os médiuns falantes, a gente pode citar a psicofonia. Então, nós hoje temos muito mais familiaridade com esse termo, médiuns psicofônicos. Então, vamos saber o que é isso aí. Então, no item 166, os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são necessariamente, né, médiuns falantes. A menos que a pessoa tenha uma série de mediunidades, e entre elas tenha, ele é médium psicofônico e também audiente. Mas, normalmente, como diz Kardec, o que é um não é o outro. Se ele é audiente, ele não é falante. Esses últimos, ou seja, os médiuns falantes ou psicofônicos, na maioria das vezes, nada ouvem. Então, eles não ouvem. É um outro tipo de mediunidade. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Nós já vimos isso. Os médiuns escreventes, que são os psicógrafos, os espíritos se utilizam da mão para escrever, imprimir no papel aquilo que eles querem se comunicar. Os médiuns falantes, através da voz, dizem o que gostariam de comunicar. Quando quer se comunicar, o espírito se serve do órgão que lhe parece mais flexível no médium. Então, eles buscam no médium aquilo que ele pode oferecer. Um é falante, outro é audiente, outro é escrevente. Ou seja, um é audiente, o outro é psicofônico, o outro é psicógrafo. Né? E qualquer outro tipo de mediunidade. Né? Então, ele quer se comunicar, então ele busca o que o médium oferece. A um, toma a mão. A outro, dá a palavra. A um terceiro, do ouvido. O médium falante, ou psicofônico, né, geralmente se exprime sem ter consciência do que diz. E muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Um exemplo fora do alcance da sua inteligência. O médium que fala um outro idioma. O espírito se comunica através dele, consegue se utilizar do conhecimento anterior do espírito, do médium, e se manifesta num outro idioma que sabidamente o médium não fala. Então, por isso que ele fala assim, completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance da sua inteligência. Fala de coisas, tratados científicos, tratados filosóficos, coisas assim de elevado teor, e sabe que o cara não sabe nem ler nem escrever. Então, é o espírito que está se manifestando através do médium. E se o médium tem a capacidade de fazer isso, ele faz. Ele proporciona isso ao espírito. Né? E aí, será que ele lembra disso? Será que ele não lembra? Vamos saber. Embora se ache perfeitamente acordado, em estado normal, raramente guarda a lembrança do que diz. Então, é como se ele espiritualmente se afastasse
e deixasse o corpo sendo dirigido por um espírito. Então, naquele momento, ele não tem conhecimento de nada, ele não tem percepção de nada, ele tem controle, de alguma maneira, mas ele, ainda mais se é alguma coisa elevada, ele deixa que o espírito faça, né, tranquilamente, fale, transmita aquilo que ele precisa transmitir. E quando ele volta do transe mediúnico, o espírito se afasta, ele assume novamente o comando do corpo. Aí alguém pergunta: nossa, você viu o que você falou? Não. Eu falei alguma coisa? Ele não se lembra de nada. Havia um médium que a gente trabalhava juntos, até hoje ele trabalha, tudo, mas por eu ter mudado de país, eu já não estou mais em contato com ele, já não trabalho nos trabalhos mediúnicos com ele. Uma vez foi até curioso, ele sempre falou: eu não lembro de nada, eu lembro que de repente eu apago e em seguida eu volto. É como se não acontecesse nada para ele. E pode se passar o tempo que for. A comunicação, as comunicações. Aí um dia eu gravei uma comunicação que foi passada através dele. Ele ouviu, ele ficou assim impressionado. Ele ficou assim maravilhado. Falou: nossa, até minha voz muda. Nossa, foi isso que eu falei? Ele não acreditava se ele não tivesse ouvido ali, se alguém falasse. Não acredito. E ele, foi só assim que ele pôde perceber o que foi que ele falou. Na verdade, o Espírito falou através dele, enquanto ele estava no transe mediúnico. Então, muitos médiuns não têm essa lembrança do que falou. E aí é chamado de médium inconsciente. Em suma, nele a palavra é um instrumento de que o Espírito se serve, como se fosse a mão para escrever, com o qual uma terceira pessoa pode se comunicar, como pode com o auxílio de um médium audiente. Então, é isso que acontece. De novo, o médium intermediário vai falar para quem estiver ouvindo, quem estiver perto. Se estiver numa live, aí ele fala para gente de outros países, outros lugares, não importa, mas ele está falando, está usando da palavra, e através do som, que é fisicamente audível, né? Quer dizer, as pessoas escutam, então todo mundo está escutando aquilo. Então, algo que é inaudível, que não tem médium, aí coloca um médium como intermediário, e aí a palavra vem, flui para as pessoas. Porém, nem sempre a passividade do médium falante é tão completa. Há alguns que têm intuição do que dizem. No momento mesmo, naquele instante, em que pronunciam as palavras. Isso é interessante. Tem gente que não tem essa percepção, que está falando intuído. Porque eu posso até falar da minha experiência. Quando eu comecei nessa tarefa do diálogo com os espíritos, eu achava que a intuição era assim: agora você fala isso, agora fala aquilo, agora fala essa frase. Eu vinha na minha cabeça como um médium audiente. E aí eu repetia o que estava ouvindo. Não. Vem um sentimento, vem uma vontade de falar aquilo que está falando, como se inventasse. E a coisa vai fluindo. Então, é isso que ele está falando, né? Que é a intuição do que tem que falar. E é interessante porque alguns médicos que estão presentes no mesmo trabalho falam: puxa, eu escutei um pouco antes o que você ia falar. É como se eu escutasse e você repetisse, ou quase repetisse, ou falasse aquilo muito parecido com o que o médium escutou. Então, um médium audiente consegue antecipadamente ouvir o espírito e, através da intuição, é como se ele bisbilhotasse, como se ele escutasse a conversa alheia. É como se, tá? Não é que é isso, não. Porque num trabalho mediúnico há muita assim, sintonia entre os trabalhadores, e tem que haver isso, porque é um conjunto que trabalha
de maneira, assim, como se fosse um só, como se fosse um único médium. Então, todo aquele grupo, não importa quanto, 3, 4, 5, 10, 20, não importa, é como se fosse um único. Então, todos, de alguma maneira, estão envolvidos na mesma comunicação, no que está acontecendo ali. E aí Kardec fala assim, ó, nós vamos voltar a nos ocupar com essa espécie de médiuns quando a gente tratar dos médiuns intuitivos. Então ele deu uma... Porque é difícil falar de uma coisa tão isolada e sem falar em outra, assim, não tem jeito. Então ele se antecipou falando da intuição aí, tá bom? E era isso aí que a gente tinha para hoje, né? Um pouquinho breve, porque na próxima sessão de estudos, que nós vamos tratar dos médiuns videntes, e aí ele vai um pouco mais além, um pouquinho mais longo, e para que a gente fizesse a coisa um pouco mais sem truncar, sem cortar o assunto, né? Para que a gente possa voltar aí. Muito bem. Vamos comentar um pouquinho? Aproveitar esses minutos que nós temos? Temos uns 20 minutos aí, dá para falar bastante coisa. As curiosidades, aquilo que a gente gostaria de saber, o que ocorre numa reunião mediúnica com relação a isso que a gente viu, ou isso que foi comentado e de repente, mas como funciona? A gente, com a experiência que a gente pôde adquirir, acho que a gente está à altura de falar alguma coisinha, assim, tirar alguma dúvida. Eu sei que a Suelen, ela escuta muito, tem estudado muito as instruções da Terezinha de Oliveira, né, que foi uma grande estudiosa, né, desses trabalhos mediúnicos, tudo. Então, ela pode até, talvez, contribuir com o que ela ouviu com relação a ou assistiu, né, com relação a esse tema que a gente viu aí. Médiuns audientes, médiuns falantes. Qual outro mesmo? Psicógrafos também, isso. Oi, Luiz, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Se não tiver, me avisa. Então, nós vimos até agora sensitivos ou impressionáveis, audientes e falantes. Foram esses que a gente viu. A da Terezinha tem engraçado você falar, eu estava acabando de assistir sobre a vida dela, né? Aquele vídeo que você me passou, assim, abrindo um parênteses, né? Uma pessoa que contribuiu muito, não sabia a história dela toda, né? Agora sabendo, uma pessoa que contribuiu muito e quero muito ler as obras dela também. Mas, enfim, e sobre os cursos online que você já contei para você, né? Para os outros que não sabem, como eu não conhecia ela ainda, eu achava que ela era encarnada. E eu quase cheguei para o Luiz e falei, olha, a gente podia chamar ela para fazer uma palestra. Até numa próxima aula que ela deu, eu li embaixo, né, no YouTube, que ela já era desencarnada. Eu falei, meu Deus, só se a gente chamar ela para fazer uma palestra mediúnica, né, Claro. palestra mediúnica, porque encarnada não daria mais. Mas, enfim, assim, a gente vai entrar mais, aprofundar mais em relação, né, a esses tipos de mediunidades e é sempre bom lembrar que tudo que a gente está vendo é uma cartilha, é uma base, né? O livro dos médiuns explicando, assim, didaticamente. Porém, participando dentro de uma sessão mediúnica, nós vemos detalhes mais ricos em relação às manifestações mediúnicas. E mesmo que dois médiuns sejam... nós podemos dizer que dois médiuns tenham o mesmo tipo de mediunidade, de uma forma didática, dizendo, sabemos que eles se manifestam de formas diferentes. Então, isso é uma coisa muito interessante, eu acho que eu acrescentaria isso, né? Provavelmente a gente vai ver mais na frente esses detalhes, mas é interessante a gente observar isso, porque a gente estuda, né, a teoria, mas vendo na prática, é isso da teoria, e a gente começa a observar outros detalhes importantes, também pela individualidade do espírito encarnado, né, do médium, seja audiente, falante,
psicografia, existem características específicas de cada médium. Então, às vezes, se a gente observar um médium sem a base do estudo, podemos cair no erro de falar que são coisas diferentes, sendo que são coisas iguais, reproduzidas de formas distintas, porque os médiums acabam sendo, né, cada um tem a sua individualidade, então é bem interessante isso. E isso mesmo também é uma coisa que a Terezinha fala, uma coisa de se observar dentro das sessões mediúnicas, independente do trabalho, que principalmente o dialogador tem que ter este cuidado, né, de analisar que os médiums se manifestam de formas diferentes, porém com didaticamente falando iguais. Até mesmo o dialogador varia de um para outro, né? Mas é interessante como Kardec coloca, quando a gente vê o livro dos médiuns, ele desmistifica, ele reduz a pó todo e qualquer, sabe, qualquer tipo assim de o que é místico, o que é, sabe, folclórico, o que é superstição, e entra no campo da ciência, entra no campo da explicação, né? Então, ele observa, conclui e depois coloca para a gente de forma muito didática que tudo isso que acontece é algo natural, que não tem nada de anormal nisso. Aí vai para um outro lado, vai para um outro passo, que a gente pode se utilizar disso e deve para que a gente possa progredir, seja como indivíduo, seja como coletivo, né? Então, é interessante como essa transferência, esse caminho que faz, essa brincadeira com as mesas, que termina em algo que, como ele próprio percebeu, pode mudar os rumos da humanidade. E é o que vai acontecer. Então, hoje, a gente está aqui em poucas pessoas, então somos nós e mais alguns que vão assistir a gravação. Então, aqui estamos em um exemplo, né? Poucas pessoas tratando desse assunto, mas é parte de um processo onde cada vez mais outras pessoas vão estar se engajando nesse conhecimento, se utilizando desse conhecimento, percebendo que não tem nada de anormal nisso, que devemos sim nos utilizarmos dessa faculdade que algumas pessoas têm, né? Mas tudo dentro de um estudo, dentro de uma compreensão, dentro de uma seriedade que deve acontecer, né? Isso é importante. Mas como você falou mesmo, Suelen, Kardec aqui está dando assim, fala, olha, tem grupos, esse grupo, videntes, ou esse grupo aqui é de audientes, esse aqui é de psicógrafo. Só que dentro desse grupo tem uma gama infinita. Eu lembro que a gente estava falando, por exemplo, com um grupo que faz sessões de psicopictografia associado com psicografia, né? E também tinha música, né, tal. Então, a psicopictografia, que é a pintura mediúnica, tá ali junto com a psicografia. Só que em vez de escrever, desenha. Só que em vez de escrever, pinta, né? A psicofonia, o espírito fala. Mas se ele canta, ele está se utilizando da voz, o espírito, né? Está se utilizando da voz do médium e cantando. Então, é uma psicofonia cantada, né? Se a gente for ver. Mas então percebe que o leque se abre em possibilidades e cada um tem mais assim fidelidade ou não na comunicação do espírito. Então, é como se fosse um ensaio, nós estamos ensaiando, a mediunidade ainda hoje é um ensaio, se for pensar bem. Claro que a gente tem espíritos ou médiums que deram um verdadeiro show de qualidade mediúnica. Podemos pegar alguns fora do país, dentro do país. Dentro do país, a gente pode colocar ali lá em cima o Chico Xavier, que tinha essa mediunidade tão
fiel à comunicação do Espírito, né? Mas em variedade também, né? Não é só em uma ou outra, não, eram várias. Mas realmente esse tema, ele nos leva a isso, a classificar tudo isso. E é o dia a dia que mostra para a gente isso aí. E aí, Ana Paula, eu estou convencendo você, ou o estudo está convencendo que um dia você vai entrar numa reunião mediúnica ou não? Me veio em mente, Luiz, Hum. quando você falou em estudo, a importância, né, principalmente para os médiuns que estão aflorando, né, a mediunidade de forma mais ostensiva, porque nos faz diferenciar, conhecer e também nos atenta às conexões mentais que a gente estabelece, né? Porque no desequilíbrio a gente pode se conectar a espíritos que podem nos levar a obsessões, né? Porque a gente não conhece ainda. Então, como é importante a gente estudar, né? Quando a gente está se deparando com a novidade da mediunidade, ou você sente algo, ou você escuta algo, como você disse, dentro da sua própria mente, né? Me fez recordar isso, né? Você se atentar às conexões mentais, ao tipo de ideia que vem na sua mente, né? Não estabelecer assim um, um vínculo, porque me parece que quanto mais você responde, né? Você se vincula, se afiniza mais, né? Isso podendo te gerar algum tipo de dificuldade mais tarde pela sua falta de conhecimento. Sabe, Dani, eu estava conversando justamente com a Suelen esses dias sobre equipes, né? Não tinha nada a ver assim no começo da conversa, mas não adianta, né? Espírita vira e mexe termina nessa área, né, do espiritismo. Mas a gente estava conversando sobre equipes, né? Assim, o sucesso da equipe. Quem que é o responsável pelo sucesso da equipe? É quem contrata, né? Então tem um trabalho profissional, tá, a equipe. Quem que é quem está contratando? Não tem jeito, né? Então nessa seleção você busca para o objetivo seu os melhores, né? E aí caiu, né? A coisa descambou para o lado do trabalho mediúnico, que é a mesma coisa. Então, quando nós estamos formando um grupo mediúnico, é importante que seja um grupo bom, um grupo competente, como uma equipe profissional, né, de trabalho qualquer que seja. Porque, e aí entra nisso que você comentou, pessoas engajadas, pessoas responsáveis, pessoas assíduas, pessoas que estudam, porque senão começa a florar tudo a cabeça das pessoas. E elas estão sujeitas ainda mais sob influência, a vira uma bagunça. Como diria um amigo, um grande amigo, ele fala, vira uma lambança, né? Que hoje está no plano espiritual, né? Que foi uma pessoa que teve muita importância na minha vida, assim, nessa área, né? E eu posso dizer até que continua, né? Porque já que ele se manifestou depois disso, depois de desencarnado, então significa que ele está por aí ainda e está de alguma forma ajudando, né? Então, apesar de eu não perceber, né? Mas então a gente, então ele falava isso realmente quando virava uma bagunça assim, o médium dava asa à imaginação, a conclusões sem estudo, sem nada. Então fazia maior lambança, né? É verdade. E por isso que muitas pessoas, né, quando se deparam com isso, são taxadas de loucas, né, Luiz? Porque Porque não as outras não conseguem compreendem, diferenciar. né? Uhum. Exatamente. Exatamente. Só que quando a gente entra nesse campo, nesse estudo, como as coisas são simples, né? Eu não sei se o que acontece, que eu percebo assim, uma simplicidade e uma lógica tão grande, que às vezes eu fico até pensando, puxa, por que eu não aprendi isso antes, lá
aos 7 anos de idade, aos 10 anos, né? Era tão lógico, mas não, naquela época eu precisava acreditar em algumas coisas para depois contestar, não sei, mas é tão lógico, tão assim, eu diria assim, até simples, né? Apesar da complexidade, porque olha quanta coisa a gente tem estudado, né, a respeito da mediunidade. Mas hoje, à tarde, eu assisti o filme do Divaldo, né? E Divaldo apresentou vários tipos de mediunidade, né? Conseguia ver, conversar e psicografar. E nos comentários do filme, muitas pessoas não conhecem, não têm noção, não sabem o que é. E muitas pessoas também não acreditam, né? E acham que é balela, né? Que é uma Tudo isso. ficção, né? Inclusive, a gente vai entrar no próximo capítulo sobre evidência, ele contava com a ajuda da colega da repartição para identificar se quem ele ia atender era espírito ou era encarnado. Então, se ela Verdade. enxergava, ela dava sinal para ele, é encarnado. Eles tinham um código lá, e aí ele atendia de um jeito. Se ele olhava para ela, ela fazia que não, alguma coisa assim, espírito, né? Imagina isso, Luiz. Imagina. Uma vez eu escutei que ele não dirige justamente para ele não confundir tudo. Ele via gente na rua, atravessando a rua, e não era ninguém, e ele, achando que era encarnado, desviava, batia, fazia qualquer negócio. Ia ser uma loucura. Então, esse era um dos motivos, segundo ouvi, que ele nunca dirigiu, para justamente não causar nenhuma sequência, uma série de acidentes, né? Paula, nós não vamos ver você hoje? Não, eu estava esperando, porque eu tinha uma pergunta meio técnica, e é muito voltado para aquele vídeo que eu tinha te passado, né, do Átila, né, quando ele fala sobre os mecanismos do cérebro. E como que... E é um pouco o que a Daniela estava falando, a Daniela, desculpa, estava falando, que como que você distingue, né, na hora que o médium está iniciando, o quanto que a gente no espiritismo a gente fala de choque anímico, né? O quanto que é dele e o quanto que é da comunicação, né? Porque esse é um processo que deve ser interessante, né? Eu estava lembrando daqueles casos que vocês até participaram da reunião, né, aqui em Campinas, e como que como é difícil essa parte, né? Até você conseguir fazer, porque ele não significa que a pessoa não seja médium, né? O que acontece é que tem essa questão eu não sei muito bem explicar, mas seria... É quando você presta atenção muito numa coisa e parece que aquela coisa fica muito evidente, né? Então você acha que tudo que está acontecendo é em função daquilo, né? Que você está pensando, que você está toda hora refletindo. Então qualquer coisa é mediunidade, né? Às vezes o próprio pensamento vira mediunidade. Então como que você vai, né? Eu não sei se a palavra certa é essa, mas você vai treinando o médium para ele reconhecer Eu o que é entendo. dele e o que não é dele, né? Eu entendo. Eu acho que a minha esposa pode melhor falar sobre isso, mas eu posso te adiantar uma coisa. É como o tempo mesmo que vem. E Kardec foi muito feliz quando ele falou: passa tudo pelo crivo da razão. Realmente seja analítico, né? E com o tempo, a coisa vai tomando forma. E a pessoa é tempo e instrução. Basicamente isso. Se nós estudamos, se nós buscamos compreender, e tem material para isso, tem de monte. Então a gente vai realmente definindo, vai se conscientizando e vai percebendo o que é do médium e o que é espiritual. Então, tem sentimentos no meio. Você imagina, Ana Paula, uma dor profunda no coração, a pessoa, estou falando fisicamente, a pessoa presta a ter um ataque cardíaco, né? Uhum. E não tem nada disso, é a aproximação de um espírito.
Então, ela vai ter que, sabe, até por via das dúvidas, pode até no cardiologista, mas chega lá e não encontra nada, então tem que buscar outra fonte. E essa fonte, muito seguramente, é de uma aproximação espiritual. Então, com o tempo, a pessoa vai... Eu escutei já a pessoa falar que médium não tem doença, né? Porque a doença é do espírito, que, né, temporariamente passa para ele. Também é um exagero isso aí, porque senão aí fica tudo por conta dos espíritos e nada do físico. É como você falou. Então, tem que saber discernir, tem que saber realmente, sabe, diferenciar um do outro. Isso vem com o tempo, com a experiência e com o conhecimento adquirido através do estudo. Hoje, Desculpa, pode continuar. não, só para finalizar, hoje o material é fartíssimo. Hoje nós temos aí, nossa, ninguém dá para dizer que, olha, não, eu não sabia. Tem que procurar. Só esse é o trabalho. Não, é que eu achei interessante, né? Quando você falou assim, porque conforme a gente vai trabalhando na sessão mediúnica, etc., as coisas vão ficando mais simples, né? Mas o engraçado é que é muito mais simples para quem não está, né, no estudo dizer que por exemplo, esse exemplo que você deu, né, da pessoa ter até uma taquicardia, né, achar que está tendo um infarto, etc. E é muito mais simples para as pessoas que estão fora dizerem que isso é psicossomático, é o cérebro agindo. Daí, ou então fala que isso é esquizofrenia, porque a pessoa tem duas personalidades. Porque eu acho que para quem está dentro do espiritismo é simples, uma vez que tem o conhecimento, mas para quem está fora não é tão simples assim, né? Porque você tem que quebrar todos esses passos até chegar na razão. E como você fala, e eu acho que tem um outro ponto também que principalmente os médiuns que estão começando, que ainda sofrem, são três coisas, né? Tem o choque anímico, depois tem, né, dependendo de como esse médium está, quem está, né, se aproximando desse médium, pode ter casos também de espíritos inferiores interferindo nisso, né? Não vou chegar a dizer que há uma obsessão, mas talvez algo intencional, né? Ou Simpatia, por exemplo, né? simpatia, ou simplesmente porque acha que se continuar com o médium naquele comportamento tá melhor do que estava antes, né? E então eu acho que é muito, a gente simplificaria muito dizendo assim, é obsessão, né? Não é só isso. E até ele conseguir chegar no estágio de ele saber discernir as coisas e controlar as coisas, né? Que nem, eu lembro que você mencionou uma vez assim, o médium fica dando show no shopping center, no supermercado, né? Até ele conseguir não dar mais esse show, demora um certo tempo, né? E a gente sabe que a disciplina é algo essencial, né, para o médium, como também a questão da moralidade, né? Não é muito opcional, né? Então, isso é importante. Isso, Ana Paula, você tocou num ponto muito importante. É a transformação da pessoa que tá atuando como médium, que está sendo médium. Então, tudo isso você imagina, vamos pegar o caso do Chico Xavier, que é um belo de um exemplo que a gente, coitado, a gente esmiuçou a vida dele. É que mais a gente sabe, né, sobre mediunidade, assim, né? E ele fazia um esforço grande para se melhorar cada dia, para se manter nos trilhos. Eu vou dizer para você uma coisa, Ana Paula, assim, com a cara limpa, eu melhorei muito trabalhando com os espíritos. E eu vou dizer um exemplo que me chamou muita atenção, que era, não sei se eu já contei, já devo ter contado, isso aconteceu na cidade de Guarulhos. Eu não estava presente. E a pessoa que contou é idônea. Então, estava numa reunião mediúnica e a pessoa que estava conversando com o espírito, que era uma pessoa bem posicionada na sociedade, um advogado e tal, e ele começou a dar lição de moral no espírito. E o espírito falou para ele assim, falou, escuta, você não tem lastro moral para falar comigo.
Quer que eu te diga onde é que você estava tal dia, tal hora, com o que você estava, em que lugar? Uhum. Aí eu falei, ixi, já pensou se acontece comigo? Então deixa eu colocar as barbas de molho, né? E realmente, isso está ilustrando que não adianta, a ascendência que nós temos sobre o espírito é moral, só isso. Mas para chegar nisso não é fácil, porque realmente tem que andar na linha. Então, para Chico Xavier, né, transmitir comunicação daqueles espíritos todos que ele tudo nas obras dele, ele teve que fazer um esforço grande para se manter na linha, com certeza. Mas, assim, tem também essa questão. É engraçado, né? Que a gente fala do Chico, fala do Divaldo, mas aí essa semana, sem querer, eu peguei um programa dos Estados Unidos e eles estavam falando exatamente sobre os benditos dos psychics, né? Das pessoas que ficam fazendo aqueles programas de televisão, aquelas coisas. Eu não sei, eu não tenho conhecimento suficiente para afirmar que são ou não são médiums, né? Mas mesmo como espíritos, essas pessoas estão acumulando, pelo menos no meu entendimento, né, uma dívida muito grande, né, ou um débito, né, vamos dizer assim, grande, porque você está mexendo com a idealização das pessoas, né, e essa coisa também de envolver fama e dinheiro. Então eu fico pensando, o médium não tem muita escapatória, né? Se por um lado ele tem que exercer uma moral para se manter equilibrado no seu dia a dia, por outro lado, se ele cede, né, ao espírito que está ali em volta e cede, né, à fama e cede essa questão do dinheiro, né, não é fácil ser médium, né? Essa que é o Não problema. é exatamente. Você vê, Ana Paula, você deu um exemplo muito bom. A pessoa que está hoje dando esse espetáculo, está ganhando muito dinheiro e virou um negócio, é uma profissão, ele não veio com essa tarefa assim. Ele veio com a tarefa de ser médium, mas a opção foi dele. E ele acertou, combinou, planejou tudo no plano espiritual, esse médium. Chegou aqui, nossa, esse mundo aqui é difícil a gente se manter na linha, porque ele, sabe, é nadar contra a corrente, né? E aí, eu queria só para complementar, dizer que tudo é um aprendizado. Esse está aprendendo. As pessoas que não têm, como você falou, isso aí é histeria, isso aí é esquizofrenia, isso aí é uma manifestação da mente, eu não acredito em nada disso, não é possível. Então, é um tempo, é um momento de incredulidade, né? Um momento assim, sabe, de trabalhar, de agir de forma torta aí, né? Enfim, é o momento que nós estamos vivendo, mas a cada dia, a cada geração, a cada, sei lá, século, não importa, nós estamos num processo de aprendizado. É a nossa curva de aprendizado como espíritos. Você sempre fala muito bem isso aí, que é a situação que a gente está vivendo e ela é importante para a gente aprender. Então, tudo isso é aprendizado. Até o sofrimento para ser médium, a dificuldade que tem, é parte do aprendizado. E com isso ele está temperando o caráter dele, moralmente falando. Então, tudo isso a gente vai, sabe, devagarinho processando isso, para que lá na frente a gente possa, sabe, responder de forma melhor. Eu estou trabalhando da melhor maneira possível para que, com vistas lá na frente, não é agora. Agora eu estou aqui meio limitadão, tem minhas dificuldades, mas estou trabalhando para que lá na frente tenha uma outra oportunidade, vou estar mais preparado para poder melhor, sabe, responder aqui. Mas eu acho, Ana, que esses médiuns aqui dos Estados Unidos, eles não têm o conhecimento, né, da doutrina que vai embasar e guiar, iluminar a mediunidade deles, né? Eles são mais direcionados ao fenômeno em si, que é uma coisa que o brasileiro, quem conhece a doutrina, já ultrapassou, né? Porque vê na doutrina um instrumento, né, que Jesus proporciona, que Deus proporciona para auxiliar os outros.
Eu acho que como ferramenta de progresso. é E Jesus isso. falou assim, ó, Jesus falou, dai de graça o que de graça recebeste. Uhum. Então, poxa, isso está mais do que claro, mas eu não necessariamente preciso atender o que Jesus falou. Eu posso entrar nessa e ficar rico, famoso, virar celebridade. Ainda não fez essa ligação, né, Luiz, da mediunidade com Jesus. É um caminho, né? Como você falou, cada um está num caminho. Luiz, eu acho que a Suelen já chegou, ela mandou aqui no chat. Não, eu vi, eu já fiz sinal para a Verinha, ela já foi lá e já fui abrir a porta. Muito bem, olha, já passamos uns minutos aí e fico feliz que a gente teve bastante, explorou bastante esse assunto aí, porque é um assunto realmente envolvente. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? E agora está limitado o grupo aí. Só se eu também oferecer para a Enedina aqui, né? Você faz a prece? A Enedina vai fazer aqui, tá bom? Pode. Acho que dá para ouvir. Se não ouvir, vocês falam aí, tá bom? Senhor Jesus, obrigado mais uma vez por estarmos aqui, por estarmos tendo a sua oportunidade de estudos, de reflexão. Queremos agradecer também aos amigos que aqui se encontram, também como nós, fazendo uso desses momentos de aprendizado. Que Jesus, cada vez mais, nos conduza para o caminho do bem, nos conduza para o caminho que possamos aprender cada vez mais. Obrigada a todos, que tenhamos uma semana abençoada e as semanas que vêm possamos estar aqui, reunidos novamente, em seu nome, Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine cada vez mais. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Ana. Boa noite, Luiz. Fiquem com Boa Deus. noite. Até amanhã. Até. Tchau. Tchau.